Olá pessoal, tudo bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Sinastre, sou fundador aqui da DataDev Treinamentos e hoje eu vou continuar com vocês a rota de login, dentro do back-end, onde a gente vai fazer a configuração da rota do back-end para acessar o banco de dados para retornar a autenticação para o front-end. Então no vídeo passado, onde eu cortei o vídeo pela metade, eu comentei com vocês que o vídeo ia ficar muito extenso. A gente viu a parte de configuração do back-end, né? A gente componentizou todo o back-end. E nesse vídeo a gente vai tratar da rota de login em si, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e vamos para o conteúdo. E aqui arroba login.route eu vou criar o login. Login. Qual método? Né? Methods é igual. Aí eu abro colchetes e eu coloco post. Eu tô postando alguma coisa no banco de dados. E aí dentro disso eu vou criar a função authenticate user. Abre, fecha, dois pontos. E aí eu vou definir aqui, né, basicamente, definir inicialmente o que eu quero. Vou tentar fazer alguma coisa. Se eu não conseguir, eu vou trazer um except. E se eu não conseguir, no final de tudo, um finally, se for preciso. Basicamente é isso. Por enquanto ele vai ficar com erro aqui, porque a gente não tem nada, tá? Dentro das funções. Então o que eu quero aqui? Tá? Basicamente, eu preciso receber do front-end as informações. Quais são as informações? Né? Eu preciso do login e senha. Né? Vamos substituir esse login por user, já que a gente está usando o user em tudo. Então, como que eu faço isso? Data é igual a request.getJSON. Reparem que o request a gente ainda não tinha usado ele aqui em cima, tá vendo? Request.getJSON. O que isso faz? Ele pega os dados que estão vindo do front-end. Na verdade, eu posso dar um data.get e aí eu pego aqui user, certo? Data.get e aí eu pego password. Muito bem. Então, esses aqui são os dados que eu vou receber do meu front-end. Então, o user é igual a data.getUser e password é igual a data.getPassword. Tá bom? Isso daqui é o que eu recebi do front, isso daqui agora está dentro do back. Tá bom? E aí eu posso fazer uma verificação aqui. If not user or not password. Ou seja, se eu não tiver recebido essas informações, return JSONify, vou copiar essa mensagem de erro, como bad request, ou seja, ele retorna uma mensagem de erro para o front-end. Tá? Se tudo der certo, eu posso tentar uma conexão com o banco de dados. Connection, create connection. Ou seja, connection é a chamada da create connection que a gente acabou de criar dentro do banco de dados. E aí o que eu faço com esse connection, né? Eu vou usar ele dentro do try, ou seja, ele já vai tentar acessar o banco de dados, que é onde a gente vai tratar com SQL. Só que antes, o que eu faço aqui? If not connection, ou seja, se connection tiver algum erro, eu também retorno um return JSONify, só que com código 500, onde não foi possível conectar com o banco de dados. Tá? Então aqui eu já tenho, preciso de usuário e senha, já tem. Definir inicialmente o que eu quero, já defini, já está tudo pronto. E aqui dentro do try, o que eu preciso fazer agora? Verificar se user e senha existem no banco de dados e se usuário e senha está correto. Eu vou dar um cursor é igual a connection, que a gente criou ali em cima, ponto cursor. Ele vai chamar a função de cursor. E agora, o que nós vamos fazer? Né? Ele consulta, a gente precisa consultar dentro de tabela de usuários, que a gente criou aqui, o usuário 101, por exemplo.
Então, o que eu preciso fazer? Vamos criar uma tabela aqui, que ela vai fazer o seguinte. Search user, que vai ser o seguinte. Search user, ele vai ser um select from, aliás, select user from users, where user é igual a, e aí é onde a gente vai colocar a execução, né, dentro da minha consulta, né? Então aqui no cursor.execute, o que eu vou fazer? Eu vou colocar search user, e aí o que ele vai me pedir aqui, né? O user. Ou seja, eu vou consultar, eu vou executar uma consulta, né, que é essa consulta aqui, select user from users, where user é igual ao user que eu recebi do front-end. E aí, user, na verdade é found, que eu já criei user lá em cima, né? Found user é igual a cursor.fetch one, ou seja, eu quero um só tem como ter um, né? Pelo menos essa é a ideia. E aí o que eu faço? If not found user, ou seja, se eu não tiver encontrado nada, found está errado. Found user quer dizer que eu tenho um erro, ou seja, usuário não encontrado. Muito bem. E se eu encontrar, o que eu vou fazer? Eu preciso verificar se a senha está correta. Então agora, verificar se a senha está correta. Então aqui eu verifico se o user existe no banco de dados. Essa parte que foi para baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir uma nova situação aqui, que é o seguinte. Como eu poderia, por exemplo, trazer aqui em cima, nessa consulta aqui, select, né? Essa aqui, na verdade, select user e from users, eu já poderia trazer o found user completo, user e password. E nós vamos fazer isso. Então, password from users, where user é igual a user. Então, beleza. Found user é isso aqui. Found user result é cursor.fetch1. Então, se ele encontrar, ok. Se ele não encontrar, ele já retorna um erro. Aí, o que eu vou fazer aqui? If not, né? O que é esse if not? Ele fala, se não estiver certo, o que não está certo? Check, password hash, que ele já faz, né? Ele pega user aqui em cima, que eu já tinha, e found user result, e aí eu preciso do campo 1, né? Lembrando que aqui dentro da consulta, user é 0 e password é 1, tá bom? Então ele faz isso aqui. Basicamente ele faz isso aqui dentro do check password hash. Ele já verifica se o usuário e senha está certo. E se tiver certo, aliás, se tiver errado, ele retorna um erro de senha incorreto, né? Se tudo der errado, aliás, perdão, se tudo der certo, o que eu vou fazer? Eu preciso consolidar as informações para montar o token. Aqui dentro dessa consulta do login do Service Desk, ele já consulta várias outras informações. Não é o que a gente vai fazer agora. Basicamente, ele faz uma gigantesca consulta aqui e pega, por exemplo, o profile, o perfil do funcionário. Depois a gente vai configurar isso, tá? Mas basicamente, o que a gente só vai retornar aqui? A gente só vai retornar o token com esse usuário e senha, com o user e com o password. Então, o que a gente vai fazer aqui? Se tudo deu certo, gerar o token. Então, token é igual jwt.encode. O que o jwt encode faz?
a gente vai encriptar, né, dentro do token as informações, né, do que a gente passar aqui. A gente poderia passar mais informações aqui. Então, por exemplo, o user, ele vai receber user, que aí pode ser o do front-end ou do back-end, né? No caso aqui, a gente pode trazer found user result como zero aqui, que ele já está trazendo o user, certo? E aí, inclusive, eu posso conferir, né, se eu estou trazendo a informação certa. Pode ser que eu tenha algum erro no meio do caminho, não sei. E aí, o password, né? Password, a mesma coisa. Eu posso retornar aqui, mas não faz muito sentido eu trazer o password aqui, tá? Porque a senha fica armazenada no banco de dados. Então, vou colocar aqui uma regra, né? Vamos colocar aqui role. A role vai ser o quê? Vamos colocar aqui, colocar deu certo, entre aspas. Deu certo. Eu tiro essa vírgula aqui. E basicamente, o que que ele faz, né? O que que ele precisa, né? O current app.config, ele vai trazer com a encodificação do token a secret key e o tipo de algoritmo é igual a HS256 e basicamente é isso. Então a tokenização ela acontece aqui, tá? E aí eu retorno return JSONify que deu certo. Eu vou colar aqui, vou copiar e colar isso aqui. Return JSONify que deu certo. Autenticação bem sucedida e o token com a mensagem de 200 que ok, deu certo. E aí no accept, o que eu vou fazer no accept? A mesma coisa que a gente tinha naquela mensagem de erro lá. Exception as e. E aí eu retorno o erro ao autenticar o usuário. E no finally eu faço o seguinte: if connection, ou seja, se connection ainda estiver aberta, connection.close, que não tem essa verificação, mas a gente fez essa verificação aqui. E aí agora a minha rota de login parou de dar problema. Muito bem. E aqui dentro de app que ainda está com problema, por quê? Aqui vai ser o login. O que vai ser de login, né? Preciso trazer o App Register Blueprint, que é esse blueprint que a gente criou aqui. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Importar as rotas. Então, from routes, que é a página, aliás, a pasta de routes, ponto login, que é a página a pasta de login, ponto login, que é o arquivo ponto .py de login, import login, que é a função, né? Aliás, o blueprint login aqui. E aí eu trago ele aqui embaixo. E eu trago ele aqui embaixo. E aí eu não tenho mais nenhum erro. Basicamente, é isso que a gente precisa fazer. Posso fechar tudo. Vou fechar tudo aqui. E agora, resta a gente testar para ver se vai funcionar. Então, python app.py. E aí ele precisa startar o nosso back-end. Ele startou. Pode ver que ele criou alguns arquivos aqui, né? Aparentemente não tem problema nenhum. O que nós vamos fazer aqui? Existe uma ferramenta que se chama Postman. Eu tenho instalado aqui no meu computador. E o Postman, o que ele faz? Bom, pessoal, como eu ia dizendo, eu precisei fazer login aqui no Postman, tá? Mas basicamente é o seguinte: o Postman, eu vou fechar essas rotas que eu criei aqui, que são antigas. Basicamente, o Postman ele permite que a gente teste essas rotas num formato em que a gente não precisa acessá-las diretamente do front-end. Então ele traz aqui running on, aí ele passa o link. Então a gente tem aqui o nosso link, barra, qual rota que a gente vai testar? Login, né? Então, login. Então se eu mandar um send aqui, né? O que vai acontecer? Ele, aqui no body, né? Na verdade é post. Se eu mandar um send aqui,
usuário e senha são obrigatórios. Então, aparentemente, a rota já está funcionando. Ele retornou um bad request aqui. Por quê? Porque eu preciso mandar aqui no meu body, eu preciso trazer aqui o usuário e senha, né? Como que eu vou fazer para o back-end verificar se o usuário e senha está certo se eu não trago aqui? Então, o que eu preciso fazer? Dentro do body, né? Eu posso colocar uma raw, por exemplo, e escrever aqui. Vou testar no Postman como eu mando o body para a rota com o usuário e senha. E aí ele vai digitar aqui pra gente. Eu vou colocar no body raw. E aí o password, user e password, né? Eu vou digitar eles aqui. User e password. Aí user 101 e senha, senha. Opa, opa. E aí eu vou dar um send. E aí ele está dizendo para mim que a senha está incorreta, né? Por que que está incorreta? Era para estar certo. Estou digitando senha, tá vindo senha. Por que que está incorreta? Não faz sentido, né? Não sei. Vamos testar outro usuário. Bem, deu um unautorized. Unautorized. Ok, vamos ter que estudar isso daqui. Eu vou dar um pause aqui, tá? E aí eu vou já retorno com vocês para encontrando o erro do que por que que isso daqui não tá dando certo, tá? A gente nem precisei de muita coisa aqui, tá? Mas basicamente, o código que forneceu para a rota de autenticação do Flask está quase perfeito. Mas há um pequeno erro na verificação da senha. Quando você utiliza check password hash, a primeira variável deve ser a senha fornecida pelo usuário, não o nome. E a segunda variável deve ser a senha armazenada no banco de dados. Então aqui dentro da nossa rota no VS Code, provavelmente alguns de vocês devem ter gritado no momento em que eu digitei isso aqui, mas é isso. Quando eu faço essa verificação de senha aqui, onde está check password hash, eu preciso colocar o que? Password fornecido pelo usuário, tá? Não o user. Então é basicamente isso. Então, deixa eu aproveitar para incluir uma coisa aqui. Não, é isso mesmo, tá certo. Salvei. E agora, se eu testar a rota aqui no Postman, continua dando senha incorreta. Por que será? Senha e senha. 101, por exemplo, user 101, senha incorreta. Não sei por quê. Vamos testar de novo. Vamos ver se o GPT encontrou mais alguma coisa, na verdade. Pode ser que ele tenha encontrado mais alguma coisa. Fornecida com ajuste o tempo de expiração do token. A linha que define o tempo de expiração está correta, mas seria melhor ajustar o tempo com um formato mais explícito. Login route, token. Não, ele tá certinho. Token. Hash da senha armazenado, found user result. Depois a senha fornecida pelo password. Então o que a gente pode fazer aqui? Como não tá dando certo, esse if not checkered password, ele está dando como senha incorreta, esse erro está aqui, ó. Então antes de retornar o erro, eu vou imprimir, né, print user, e eu vou dar um print, aliás, password, né, password, e o password found result 1, tá? E vamos testar. Cadê? Onde está? Mandei a requisição. Quando eu volto aqui para o VS Code, ele está trazendo aqui os dois campos estão certos, aparentemente. Né? Python, app, multiply. Deixa eu colocar isso aqui dentro do GPT para ele ver se ele encontra alguma ideia de o que pode estar errado aqui, tá?
Então, vou colocar aqui, conexão bem sucedida, e vou dar para ele a mensagem que veio aqui. A nossa vida é essa, tá, pessoal? Em programação é sempre tentar encontrar o erro, tá? O problema que você está enfrentando ao comparar a senha fornecida com o hash armazenado pode ser explicado porque o valor de found já é um hash de senha, enquanto password é a senha simples. Espera que o primeiro argumento seja o hash da senha. Ah, tá, entendi. Eu sou muito palavrinha que fica muito feia de dizer aqui no vídeo. Quando a gente usa o hash, o check password hash, ele vai esperar que a gente passe uma senha que já esteja encriptada, uma senha que já esteja criptografada. Então, o que acontece? Quando eu comparo isso daqui, ele fala que está errado, tá? Mas isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai manter aqui em cima, né, para a gente lembrar, quando a senha estiver encriptada, usar isso. E aqui embaixo, if not, né? Aí o que eu faço aqui na verdade? If not, password é igual a found user result 1. Aí eu faço o sem incorreto. E aí a hora que eu fizer aqui, erro autenticar usuário, JSON seja... Bom, pessoal, eu acho que eu encontrei o erro, tá? Eu vou testar aqui junto com vocês agora. Esse config.env, ele precisa estar em fixflow backend. Ele não pode estar dentro de routes, igual estava. E aí, dentro de config.py, ele vai dar o load dentro do arquivo aqui, dentro da raiz do arquivo. Então, agora, vou salvar. Vamos verificar se foi isso. Autenticação bem sucedida. Era isso. Meu Deus do céu. Eu adoro, eu amo de paixão programação. Vocês não fazem ideia. Então, basicamente era isso. O arquivo onde estava salvo a secret key e o nome do banco de dados estava no lugar errado. E aí, quando meu config.py ia dar o load, né, no load.env, ele não estava achando o arquivo. Ou seja, ele esperava um texto. E na verdade a gente estava achando que as mensagens estavam erradas, né? As requisições ou a forma que estava vindo no banco de dados. Então é isso. E aí, eu tinha até alguns prints aqui, eu vou até tirar esse monte de print aqui que eu coloquei. Print, vou tirar tudo isso aqui. Esse strip aqui também não precisa. Já está bem clássico aqui. Beleza, e vamos testar. Ele está gerando o token aqui pra gente. É isso. Autenticação bem sucedida e o token. Bom, então essa foi a aula de hoje, onde a gente configurou a rota, onde a gente vai receber a informação do front-end e vai tratar ela dentro do back-end, e se for usuário e senha correto, a gente vai retornar o token. Então aqui a gente já tem a mensagem de autenticação bem sucedida e a gente tem o token que vai ser retornado para o front-end. E aí agora, o que nós vamos fazer? Tá? Na aula de hoje a gente já matou tudo que a gente tinha que ter feito na rota do back-end. E aí agora nós vamos na próxima aula configurar a interação do front com o back. Nós vamos conectar as duas coisas, né? Porque esse teste que a gente fez aqui, ele foi feito dentro do Postman. Na verdade não tem uma requisição do front-end acontecendo aqui. É um teste, tá bom? Então nós vamos fazer isso na próxima aula. Então por enquanto é só. Eu agradeço a atenção de todos. Deixem nos comentários o que vocês sugerem que a gente tenha de melhoria aqui nas nossas aulas. Deixem também ideias para as próximas aulas, tá bom? O que a gente vai colocar dentro dessa ferramenta. Vamos contribuir para que a gente cresça juntos na programação dessa ferramenta, tá bom? Um grande abraço, valeu!